Muito boa tarde. Sejam então bem-vindos a mais um webinar do ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e das Florestas do Alentejo, do ICNF. Agradecemos que desliguem as câmaras e os micros e informamos que este webinar está a ser gravado e no final existirá um espaço para os participantes colocarem suas questões. Hoje a nossa sessão será sobre o tema do conhecimento e conservação da flora e vegetação dunares do litoral continental português e contamos com a presença da Mónica Martins. A nossa convidada Mónica é licenciada em Engenharia Biofísica, mestra em Ecologia Humana e doutorada em Geografia Física. É também autora e coautora de vários artigos e livros científicos, com experiência a diversos níveis de ensino, como profissional, terceiro ciclo, secundário e universitário, e elege, porém, a educação não formal e o contacto direto com a natureza e sua fruição como os melhores instrumentos do saber. Eu peço então à Mónica que possa partilhar então a sua apresentação, fazer então a sua apresentação. Ainda não estamos a ver, mas devemos estar quase. Agora estamos a ver. Estão a ouvir? Sim, estamos a ver. Olá, boa tarde. Então, queria agradecer o convite que me foi endereçado pelo ICNF e espero que gostem desta apresentação, que fala um pouco então sobre a nossa flora e vegetação dunares. Vou tentar partilhar. Só um momentinho. Já está a partilhar? Já, podes pôr só em modo de apresentação. Exatamente. Okay. Puseste só o som, quando colocaste na partilha, puseste o som, incluir o som. Estás-me a ouvir? Sim, vou ver. Vou ter que fazer novamente. Sim. Para pouparmos um pouco aqui o tempo para... Penso que já está, certo? Agora já está a apresentação, muito bem. Ok. Então, este tema é um tema bastante vasto e foi um pouco difícil selecionar o conteúdo que iria hoje apresentar. Mas eu de momento sou colaboradora no Centro de Ciência Viva do Lousal e a nossa vocação também é muito dirigida ao público em geral, às escolas, a diversos níveis de ensino, mas também ao público em geral. De forma que acho que aquilo que as pessoas procuram inicialmente é conhecer as espécies de plantas que existem, né? Saber quais é que são realmente típicas ou características das dunas, das praias, e depois talvez perceber um pouquinho mais como é que elas se distribuem. Então vou tentar levar a minha apresentação para esse campo. Portanto, sobretudo, conhecer algumas espécies e comunidades de plantas das praias e dunas do nosso Portugal continental. Também reconhecermos um pouco a sua importância, não é? E a necessidade que elas têm de serem conservadas. Sabemos que as zonas litorais estão sempre constantemente a ser pressionadas pela presença humana, são ecossistemas frágeis, são ecossistemas muito dinâmicos, a própria dinâmica marinha assim o obriga, e as expressões que nós colocamos, quer em termos de construção, quer em termos de fruição destes espaços no verão, etc., realmente fazem perigar um pouco a sua continuação e a sua conservação. Mas eles têm um papel importante a nível ecológico que realmente, se tivermos mais consciência do papel que eles desempenham, poderemos querer mais ajudá-los a sobreviver e à sua conservação. Então, a nossa costa é uma costa que não é toda igual, não é? A linha de costa não é toda igual, e os ecossistemas que lá existem também estão relacionados com o tipo de geomorfologia, com o tipo de solos, com o tipo de rocha. Neste trabalho não vou falar de todas, seria impossível em meia hora. Nós temos uma classificação de acordo com Moreira dos tipos de costa, que depois foi trabalhada por Costa em 2001
à qual correspondem então diferentes tipos de habitats, diferentes tipos de ecossistemas costeiros, nomeadamente as falésias e as arribas. Temos as zonas úmidas litorais, nomeadamente os estuários, os deltas e lagunas, e os chapais, que são comunidades que ocorrem nessas regiões. Depois, as costas artificializadas são aquelas em que praticamente já não temos nada do que era natural, temos a presença humana. Essas não podemos propriamente falar em ecossistemas naturais que existam, porque na sua maioria foram destruídos. E depois, então, as praias arenosas e dunas, que incluem dois tipos de sistemas que não são independentes, a parte biológica, portanto, biótica, e a parte abiótica, eles estão intimamente interligados. Os ecossistemas de praia e dunas litorais e temos os ecossistemas das dunas mais interiores. Vamos aqui então vamos tentar perceber um bocadinho como é que funcionam esses ecossistemas das praias e dunas litorais, que são divididos ao longo de um gradiente que vai desde o mar para o interior e nos quais nós podemos identificar diferentes espécies e diferentes comunidades de plantas que formam estes habitats. Portanto, as nossas praias e dunas intercalam de forma irregular com as falésias. Em 848 km de linha de costa, 591 km são praias. Portanto, nós podemos dizer que temos uma linha de costa muito rica nestes habitats. E realmente eles são únicos, porque pelas suas características ecológicas, se eles forem destruídos, não é, deixam de poder existir e não vão poder existir noutros locais. Não é? Se nós destruirmos a vegetação de uma praia completamente, ela não vai reaparecer no interior, porque ela está também dependente daqueles fatores ecológicos. Então, no primeiro biogeossistema, que chamamos de biogeossistema 1, o que é que nós temos? Temos a influência direta e intensa dos ventos marinhos e da salsugem, portanto, do espelho marítimo, uma intervenção moderadora do mar sobre as amplitudes térmicas, não é? Temos um efeito tamponizador do mar e temos uma preponderância de nevoeiros estivais. São estes nevoeiros estivais que aparecem então durante as zonas mais quentes que vão permitir, durante as áreas, portanto, épocas mais quentes do ano, que vão permitir que a vegetação também se desenvolva em determinados locais. O sistema dunar é mais recente, tem pouca evolução, normalmente tem uma cor branca ou acinzentada e não é podolizado. O biogeossistema 2 é mais evoluído, mais complexo e nós agora não vamos abordar. Ora bem, então, muita gente, quando eu falo em flora e vegetação das praias, diz-me, mas as praias têm plantas. As pessoas normalmente vão à praia e não veem aquilo que está ao seu redor. Veem o mar, porque é o seu objetivo é ir apanhar sol e verem o mar. Se olharem para trás, muitas vezes vão encontrar, então, diversos tipos de plantas que podem passar despercebidos. Normalmente, nós conhecemos melhor, o público em geral, a zona da praia e Duna Branca, que é a primeira duna que se consegue ver a partir das praias, e passamos, por vezes, por trilhos, por vezes em locais onde já há passadiços, sobre a Duna Cinzenta, que fica um bocadinho mais atrás. Fica logo então a seguir à Duna Branca. Normalmente há várias sucessões ali de zonas interdunares e então esta Duna Cinzenta que tem uma vegetação já diversa, já diferente daquela que aparece nas praias e na Duna Móvel ou Duna Branca. Esta vegetação então vai variando diretamente em consequência de fatores abióticos, desde o mar até ao mais ao seu interior, nomeadamente o transporte de areia, ou seja, a mobilidade das areias é muito maior perto do mar. O tamanho do grão de areia também vai diminuindo conforme vamos para o interior. A quantidade de carbonato de cálcio também vai diminuindo. O spray marítimo vai diminuindo também, mas a matéria orgânica sobe. Ou seja, nós, conforme vamos tendo mais vegetação, uma vegetação mais complexa, vai haver maior deposição de matéria orgânica no solo. O pH também vai descendo, ou seja, começamos em zonas perto do mar mais oligotróficas, também devido à presença do sal, etc., do mar. O pH vai descendo e quando vamos mais para o interior, naturalmente vamos ter
mais matéria orgânica e vamos ter um pH superior. Isto não é completamente linear, mas tudo isto que aqui vamos apresentar são modelos. E os modelos servem para nós percebermos aquilo que se passa na natureza, mas não são 100% exatos, né? Nós nunca conseguimos capturar toda a diversidade e todas as variações que podem existir. Os níveis de azoto também vão subindo, lá está, relacionados muitas vezes então com a presença de vegetação mais complexa. Claro que, por influência do homem, há alturas em que o azoto pode estar mais, os nitratos, etc., podem existir noutros sítios, onde inicialmente não deveriam existir, né? Deposição de lixo, etc. Isso depois vai logo causar ali uma alteração na forma como as plantas se desenvolvem. Vamos aqui seguir uma morfologia das praias que foi adaptada por Moreira, segundo vários autores, é aqui apresentado neste esquema, em que vamos então seguir esta última linha, em que se inicia a pré-praia, a praia baixa, a praia média, há ali uma zona de transição entre a praia média e a praia alta, depois temos então a antepraia, onde já começamos a ter propriamente a formação de duna. Então, a primeira linha onde aparece a vegetação, portanto, onde começamos a encontrar algumas espécies, é na praia alta, não é? Na zona ali de transição entre a praia média, alta e a praia alta. Todos nós, quando vamos à praia, chegamos a uma altura que descalçamos o nosso calçado, precisamos de pôr os pezinhos na areia, mas há zonas onde não é possível fazer isso porque tem muitos picos, né? Porquê? Porque tem lá a vegetação e aquela vegetação normalmente tem umas adaptações específicas àquele tipo de habitat. Uma delas pode ser realmente as plantas terem folhas carnudas, folhas com picos, e nós aqui temos alguns exemplos. Depois, seguindo mais para trás, temos então a duna branca, que é a primeira linha de duna que aparece, quando a duna já está formada. É uma duna móvel, né? Também se chama duna primária. É uma duna que ela própria se movimenta conforme as oscilações topográficas e as plantas que lá existem são plantas construtoras das dunas, né? A Amófila agnaria, o estorno. Depois, mais atrás, a duna cinzenta, secundária ou penestável, é uma duna que já tem praticamente zonas em que já não há grande movimentação dos grãos de areia, né? A influência do mar já é menor, elas normalmente estão atrás da duna branca, também protegidas, de certa forma, do vento, do spray marítimo, e em que há zonas que são os chamados corredores interdunares, em que há alguma circulação, mas há outras zonas em que a vegetação já está mais estável, mais fixa. E mais atrás temos então a duna verde, a duna terciária ou a duna fixa, em que já é uma situação assim próximo de uma situação florestal, pré-florestal, em que já temos famerófitos, portanto temos já alguns arbustos altos, árvores, algumas, e começamos então a ter estratos, né, plantas em subcoberta à sombra destas árvores, etc. Portanto, isto vai havendo uma complexificação também da própria vegetação. Nós podemos classificar esta vegetação, então, de acordo com o gradiente pesamófilo, ou seja, elas são plantas pesamófilas porque vivem nas areias perto do mar. Peço desculpa, Mónica. Sim, Peço sim. desculpa interromper. Parece-me que o teu slide não está a coincidir, não sei se está a coincidir ou não com o que estamos a ver. O que nós estamos a ver, em princípio, é o que diz gradientes de fatores abióticos do mar para o interior. Não sei se, entretanto, avançaste e não avançou o... Sim, já avancei bastante. Pois, é que aqui não... Podes tentar avançar? Sim. Então, eu calculei que tivesse alguma coisa que não... Morfologia das praias, estão a conseguir ver? Ainda não. Mas é este que eu tenho agora. Estamos a ver, sim, estamos a ver, Mónica. Sim? Esse que estava... então o problema será meu, eu peço desculpa. Porque eu estava a ver, eu continuo parada no... Não, Ana, deve ser tu, então peço desculpa. porque está a avançar. Peço desculpa. Alexandra, então já estavam neste gradiente pesamófilo? Sim. Ok. Sim. Pronto, há aqui alguns já estão... Algumas pessoas estão paradas, outras estão paradas no mesmo, ou estão a ver. Mas podes avançar então. Ok.
Então estava a dizer que, de acordo com esta distância ao mar e outros os fatores, portanto, que influenciam esta distribuição da vegetação, para além das relações que estas plantas estabelecem umas com as outras, não é? Sobretudo é mesmo esta influência da distância ao mar e o que isso implica. Mónica, Sim? peço-te só para aguardares um bocadinho, porque eu não sou a única que estou a Ok. ver, isto é, eu acho que há mais pessoas na situação Pois, da Isa. pois há mais pessoas também, mas Faz-nos um favor, despartilha a apresentação e volta a partilhar, para ver se a gente consegue pôr toda a gente a ver no mesmo slide, se faz favor. Penso que já parei. Sim, já. Agora partilha lá outra vez, só para vermos, porque depois recebemos aqui umas mensagens aqui no chat e acho que há outras pessoas que estavam na mesma situação aqui da Isa. Ok. Portanto, não deve ser a ligação, deve ser outra coisa, outra questão aqui. Então, penso que algumas pessoas ficaram neste slide, certo? Sim, estávamos a ver aqui pessoas nos gradientes. Uhum. Isa, eu já estou, consegues ver agora eu a agora estou a morfologia ver das praias? estou a ver um slide que diz Morfologia das Praias, Ok. segundo vários autores. Uhum. Pois Pronto, agora então penso sim, que penso posso que continuar a partir daqui, não é? Não vale a pena explicar Sim, novamente. sim, 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 Mónica, Temos então obrigada. aqui, obrigada, uma morfologia das praias. Depois aqui algumas fotos de diferentes plantas e diferentes setores da praia e das dunas. E chegamos então à classificação da vegetação neste gradiente pesamófilo, que esquematicamente e resumidamente apresenta aqui uma súmula daquilo que são os principais tipos de comunidades que ocorrem, desde o oceano até à duna verde, que é onde nós paramos o nosso Biogeossistema 1 aqui nesta apresentação. Então, inicialmente temos as comunidades alloentróficas anuais, dominadas por plantas anuais, terófitos, hemicriptófitos, né? Ali na transição praia média alta. Depois seguem-se comunidades de hemicriptófitos, dominados por élimos fartos. Aqui tem a Litrigia juncia, subespécie boia atlântica, isto será mais a norte, também é outro nome do élimos fartos, na praia alta. Depois, a duna branca, já começamos a ter comunidades de hemicriptófitos dominados por Amorfo larenário, tal estorno, não é? E temos então aqui uma mistura entre zonas mais coalescentes, portanto a própria duna branca quando já está formada, e umas pequenas dunas que se chamam népocas, que são as dunas da Praia Alta. Estas népocas, então, quando elas começam a crescer, os grãos de areia começam a fixar-se em redor da vegetação que existe e começam a crescer e vão permitindo que se instalem outras espécies até realmente originarem depois a duna branca. As dunas brancas normalmente são mais ou menos paralelas à linha de costa e são mais ou menos contínuas, não sempre, obviamente tem zonas mais baixas, mas normalmente não, é uma linha de duna branca. Depois seguimos então para as comunidades de terófitos que ocupam as clareiras da vegetação camefítica já por trás da duna branca, portanto que são aquelas plantas que aparecem anualmente nas zonas onde não costuma haver vegetação durante grande parte do ano. Portanto, as clareiras fazem parte destes habitats, não é? As plantas não estão todas juntinhas, aquilo não é assim uma coisa mesmo com uma cobertura super densa. É normal que haja zonas de clareira e estas zonas de clareira também têm um papel, que é para estas plantas anuais vão aparecer ali em determinada época do ano. As raízes, as sementes estão lá. Elas depois acabam por aparecer em determinada altura. Temos então esta vegetação camefítica que domina. Por detrás temos então, da duna cinzenta, começamos então a ter a duna verde. A duna verde, enquanto as outras comunidades que nós falámos anteriormente, elas não se substituem por mais nada, ou seja, é o que existe ali porque são aquelas plantas que conseguem aguentar aquele tipo de ecossistema, aquele tipo de condições ambientais extremas. Essas plantas também se podem chamar extremófilas, não é? Elas aguentam condições, estão muito adaptadas à salinidade, à mobilidade das areias, ao vento. Portanto, se elas desaparecerem, não há assim quem as substitua, a não ser talvez plantas invasoras.
Na Duna Verde já temos uma série, ou seja, temos uma cabeça de série que é correspondente àquilo que é o mais evoluído em termos de vegetação, normalmente dominado por juníperos turbinata, já são árvores e arbustos altos, e nas clareiras temos então a camarinha. A camarinha também pode aparecer quando há uma degradação do junípero turbinata. E nós depois vamos ver que o junípero turbinata é pouco resiliente, ou seja, se sofrer uma perturbação grande, é muito difícil voltar a existir ali os juníperos. Portanto, vamos encontrar muitas vezes camarinhal em zonas que foram degradadas a substituir o zimbral. Ora bem, trago-vos então uma foto de uma zona de transição da Praia Média Alta, é em Sines, é a minha terra, é onde eu vivo, e esta foto deixei muito curiosa porque temos ali o barco e temos logo a seguir então uma faixa perfeitamente identificável com a primeira vegetação, que aparece ali na zona de acumulação de detritos. Nós, para muitas destas comunidades das praias e dunas, temos uma separação bem notória em termos portanto, de território continental português entre a zona norte e a zona sul, por assim dizer. A zona norte corresponde a uma zona eurosiberiana, com um clima um bocadinho mais atlântico, não é? Um clima com mais pluviosidade, e depois a zona sul normalmente encontramos as plantas e as comunidades características da região mediterrânica, em que temos um clima um pouquinho diferente, não é? Em que temos pelo menos 2 meses de calor, em que a temperatura num gráfico de evapotranspiração é sempre superior à precipitação, e normalmente coincide com o verão, não é? Temos os verões quentes. E as plantas também têm a ver com o verão, não é? Tem a ver com esta distribuição das temperaturas ao longo do ano. Elas também se distribuem desta forma. Portanto, estas primeiras faixas de vegetação, aqui temos o nome das comunidades: a norte, Uncaneophorbiatum pepilis, e a sul, Salsolicale, Caquiletum, Aegiapticae. Algum nome que vá aparecer aqui pode estar um bocadinho diferente, já pode estar desatualizado. Portanto, os meus dados são de 2016, que para esta nomenclatura. Os meus professores desta área da fitossociologia, que me perdoem se eu não tive tempo de atualizar, mas pode aparecer aqui alguma coisa que não esteja já completamente a 100%, mas o que interessa é realmente perceberem esta distribuição, e que são comunidades de plantas diferentes, que algumas plantas podem ser comuns, mas que há sempre diferenças entre a zona eurosiberiana e a zona mediterrânea, e as comunidades também vão refletir isso. Temos aqui exemplos de algumas plantas, então, características desta primeira faixa. Por exemplo, em que temos baixas coberturas, há pouca diversidade, elas são 5, 6, 7 plantas, normalmente. Por exemplo, a Caquila marítima, que é aquela que se vê na foto anterior, muito bem delimitada naquela faixa, né? A Caquila marítima é uma planta assim carnudinha, é uma das adaptações para se protegerem contra a salinidade, né? Temos o polígono marítimo, o polígono das areias, e depois temos aqui 2 fotos, estas não são minhas, as minhas normalmente não estão identificadas, estas retirei do Flora One, nomeadamente a Salsola cali, ou barrilha espinhosa, e a Euphorbia pepilis, ou maleteira das areias. Esta é uma planta que já está a entrar com um estatuto de conservação, portanto, já está a sofrer algum tipo de declínio, algum tipo de pressão que está a colocar em risco a sua continuidade, portanto, é considerada near threatened, ou quase ameaçada. Quando vamos para a Praia Alta, todos nós já vimos estes prados, se calhar nunca reparámos, mas já os vimos. Já os vimos, estes prados dominados então por Elytrigia júncia. É já na zona superior da praia, antes de chegarmos ao areal, não é? É depois destes prados é que tiramos os chinelos. E já está acima da zona de subida da maré. De vez em quando, então, quando a maré avança um bocadinho mais, elas podem sofrer algum tipo de encharcamento, algum tipo de inundação. Normalmente, então, temos as zonas mais planas dominadas pela Elytrigia, e depois nós vemos aqui, assim, em cinzento, uma planta que é o Otantes marítimos, que é os cordeirinhos da praia, que é um dos exemplos de como depois começa a haver a formação das tais népicas. Quando a vegetação começa a ser um bocadinho mais densa, começa a haver a formação daquelas pequenas dunas.
Aqui em salinidade ainda é elevada, não é? Tanto do solo como do ar, temos vento, há uma oscilação da superfície topográfica, não é? Há grandes movimentações ali naquele areal, pela razão do mar estar próximo e pelo vento. Aqui temos a diferenciação de comunidades no Cabo Mondego. Esta fronteira entre as comunidades eurosiberianas e as comunidades mediterrânicas nem sempre é muito fácil de estabelecer. Há ali uma zona que serve para quase todas elas, que é ali a zona da Figueira da Foz, Praia de Quiaios, é uma zona de referência em que normalmente há ali uma transição depois bastante notória quando se fazem inventários florísticos. Aqui estes prados são dominados de proto-criptófitos, perianuais, de baixa cobertura, e temos aqui algumas plantas características que são muito bonitas, na minha opinião, nomeadamente o cardo rolador, não é? É uma das plantas daquelas que têm picos, que temos que evitar, mas que são mesmo esteticamente muito bonitas. Temos então a Eletrigia júncia, que é aquela gramínea que domina os prados. Os cordeirinhos da praia, eles normalmente depois dão uma florinha amarela na ponta. Muitas vezes as pessoas pensam que eles são só assim, não, eles depois dão uma florinha amarela na ponta, é uma planta muito original, que tem uma forma semelhante, embora seja de famílias diferentes, da Euphorbia paralias ou morganheira das praias. Não é? As plantas também se adaptam, por vezes têm uma evolução convergente, embora sejam de famílias diferentes, os cordeirinhos são as teráceas, são compostas. Euphorbia e uma Euphorbiaceae são famílias completamente distintas, mas visualmente elas até têm uma forma semelhante. E temos também, por exemplo, a Calistegia soldanella. Como estamos a ver desde a primeira fase onde aparece a vegetação até aqui, já temos assim uma diversificação das espécies e do número de espécies também aumentando. Portanto, como eu já referi, as dunas brancas formam-se também pela coalescência, pela união das várias népocas, portanto há muitas espécies em comum com aquelas espécies que eu já referi. Continuamos a ter uma grande mobilidade das areias, aqui até às vezes superior à mobilidade no setor anterior, da praia alta, porque estamos numa zona alta, né, e depois o vento faz com que tudo aquilo se mova. E realmente nós temos uma planta que é a Amófila arnária, que é o estorno, que a maioria das pessoas conhecem por estorno, que está perfeitamente adaptada a este vento, a este enterramento e desenterramento. Aliás, ela gosta disso. E ela tem raízes adventícias também para poder espalhar-se, para poder, portanto, absorver a água. Ela está perfeitamente adaptada a esta situação. Por vezes encontramos hemófilas mais atrás, depois em situações mais recuadas, muito mais baixinhas, com um aspecto muito mais triste. Elas gostam de estar aqui na Duna Branca, é o habitat preferencial delas. Por exemplo, aparece o Lotus Créticos, que é também a foto que está por trás de mim. Portanto, o Lotus de Creta, ou Cornichão das Areias, também é uma planta característica, isto nas comunidades mediterrânicas. O Cypris capitatus, ou Junça das Dunas, também faz parte da Duna Branca, aparece por ali. O Pancrácio marítimo, ou Lírio da Praia, que muita gente gosta, às vezes até apanham para levar para casa, mas não deveriam fazê-lo, não é? Porque as plantas, elas também gostam de viver o seu ciclo de vida sem perturbação, a não ser que seja para fins científicos. Devemos cada vez mais ganhar esta consciência de que levar as plantas para casa só porque gostamos de as ver, às vezes é um bocadinho perigoso, porque sem querer até podemos estar a colher plantas raras ou que só existe uma população num determinado local e numa área imensa e estamos a levar a última planta daquela população, não é? Portanto, sem sabermos, não devemos fazê-lo. E quando sabemos, também ganhamos consciência de que não convém fazer, portanto, de forma que ganha-se esta percepção. Temos outra planta, o Medicago marina, portanto, muitas destas provavelmente conhecem, já viram, e realmente, para mim, a melhor forma é fotografá-las e ter uma coleção fantástica de fotos, e com ela podemos fazer N de coisas, quadros para pôr na parede, o que nós quisermos. Pronto, depois continuando para a Duna Cinzenta, já vamos encontrar uma comunidade que é uma comunidade prioritária da Rede Natura 2000. Portanto, todos estes códigos que eu aqui apresento, neste caso o 2130, dunas fixas com vegetação herbácea, dunas cinzenta, vírgula com asterisco, significa que é uma comunidade prioritária. E ela é prioritária por várias razões. Eu, na minha tese de doutoramento, estudei portanto, a quantidade de endemismos, como é que elas se distribuem nas diferentes comunidades no país,
e a sua resiliência, ou seja, a capacidade de resistir e de recuperar, sobretudo de recuperar depois de uma perturbação, e o número de endemismos que tem, ou seja, espécies com distribuição restrita que só existem naqueles locais e naquelas condições, e a duna cinzenta é que tem uma grande quantidade portanto, de plantas endémicas, e ela tem uma resiliência média. Não é tão resiliente como as dunas móveis, não é? Que elas mexem-se e conseguem se adaptar, aquelas plantas também se conseguem adaptar pela sua forma de vida. Estas não, elas já estão mais fixazinhas, mais estáveis, não gostam muito de perturbação. Já não temos uma grande salinidade, as areias já estão estabilizadas, a amplitude térmica vai ser superior, porque já estamos mais longe do mar, não é? E temos também a proteção da duna branca, em princípio, e então já vai haver ali uma zona, uma altura em que é muito quente ali. Portanto, quando nós passamos descalços assim, em zonas destas dunas, queimamos os pés. Temos aqui então uma sucessão de cristas e corredores interdunares, uma maior complexidade, né? Temos as tais plantas que eu referi há bocado, que são anuais nas clareiras e depois dominadas por caméfilos. Temos, por exemplo, aqui uma planta que aparece na região do litoral alentejano, a Linária ficalhoana, que qualquer pessoa que conheça a flora do litoral já ouviu falar, já viu ou já fotografou, ou se não, quer fazê-lo, com certeza. É endémica de Portugal continental, tem uma distribuição restrita à zona sul do Sado, aqui ao sudeste alentejano. É protegida pela Convenção de Berna, está listado no anexo 4 e é prioritário do anexo 2 da Diretiva Habitats, e já tem um estatuto de conservação um bocadinho acima da anterior, ou seja, acima não é bom, né? É pouco preocupante, mas já é considerada ameaçada. Neste mapa podemos ver a distribuição de algumas comunidades deste género que existem em Portugal. E então as dunas cinzentas têm esta distribuição, têm este aspecto que aqui é apresentado nesta foto. Elas realmente são cinzentas porque a vegetação, nomeadamente helicrisum, etc., tem uma coloração assim acinzentada. E como vemos, temos aqui pessoas a passarem de cavalo. Pronto, é uma atividade. Nós fazemos parte dos ecossistemas, o ser humano, somos o grande interventor nos ecossistemas e nós temos que fazer as nossas atividades normais de recriação, faz parte, não é? Mas realmente depois há certas coisas que nós fazemos que colocam em perigo. Se tivermos um trilho e for sempre seguido aquele trilho, ok, tudo bem. Se houver um passadiço num determinado local, pronto, ok, não se vai para os outros locais. Mas se houver um constante pisoteio e for tudo feito de uma forma anárquica, nós estamos a prejudicar aquela flora e aquela vegetação, não é? Temos aqui um exemplo, como eu estava a dizer, sobe muito o número de espécies, há uma maior complexificação e começam a haver mais relações entre espécies. Por exemplo, estas fotos, mostra aqui o cedro cediforme, a erva pinheira, ela até costuma dar uma inflorescência depois com uma flor amarela, muito bonita. A crucianela marítima, ela tem este nome porque aparece mesmo em cruz, podes ver em crucianela, faz mesmo uma cruz, está ali na foto exemplificado. O antirríneo cirrígero, a Malcómia litória, também muita gente conhece, e depois tenho aqui uma foto em que realmente mostra como as plantas dependem umas das outras, né? Temos aqui a amarela, esta amarela, isto é perto da ilha do Pessegueiro, lá atrás, conseguimos ver, é assim a amarela, é uma umbelífera, que está a proliferar bastante aqui na zona do litoral alentejano, que é a Cáceres libanotis. Temos a Ononis ramosíssima, a Jónia das Areias, que é esta cá mais abaixo, assim com umas folhinhas amarelas, mas mais verdinha, que faz mesmo parte destes ecossistemas, e depois temos uma orobanche, penso que é a foétida, que é, portanto, uma planta parasita, que não faz a fotossíntese, ela vive das raízes, neste caso, da Ononis. Nesta zona vivárias e sempre em indivíduos de Ononis ramosíssima. Ora bem, o que é que acontece se nós destruirmos a Ononis ramosíssima? Obviamente que estas orobanches também já não vão aparecer. E isto é o que acontece muitas vezes. Não necessariamente numa relação de tanta dependência como é este caso, porque isto é uma planta que parasita a outra, não é? Não sabemos se a outra tem algum benefício, daí não podemos dizer que é uma simbiose, mas há casos em que há plantas que
que dão sombra, por exemplo, que dão abrigo a outras e que elas só conseguem sobreviver aí. Então, se nós estamos a retirar uma determinada planta do ecossistema, uma planta ou um animal, né? Estamos a falar de cadeias de ligações ecológicas, necessariamente estamos a influenciar as outras, né? Normalmente para o pior. Continuamos aqui com mais algumas raridades, mais algumas plantas de excelência das dunas cinzentas. Por exemplo, o verbascum litigioso, é endémico de Portugal continental, também está nos anexos 2 e 3 da Diretiva Habitats. Ele aparece aqui na zona de São Torpes. Ele é assim muito alto e às alturas do ano em que se vê perfeitamente ali perto das zonas onde nós passamos de carro, porque temos ali uma estrada que corta este contínuo, né? Nós não temos um gradiente propriamente, porque temos ali uma barreira. E às vezes ela aparece de um lado e do outro da estrada, normalmente já do lado depois, mais longe da praia. É uma planta muito, muito alta, muito fácil de identificar. Ela está quase ameaçada. Temos o Timos carnosos, para além do Timos carnosos temos outros. Temos o Timos canforatus, que é o tomilho canforado, e depois mais à frente vou-vos mostrar um pequeno filme em que também refiro isto. Outra planta endémica da Península Ibérica, dos anexos 2 e 4 da Diretiva Habitats, Convenção de Berna, já tem estatuto pouco preocupante, mas é preocupante, né? Preocupante em relação a outras que estão quase a desaparecer. Temos a Santolina impressa, ou Marcetão das Areias, que também é endémica de Portugal continental, nomeadamente do setor ribatagense, aparece aqui muito na reserva natural das Lagoas de Santo André e da Sancha. É uma planta que ela própria, apesar de ser endémica e de só existir neste território, ela é muito resistente ecologicamente, ela até gosta de situações de perturbação e parece estar-se a expandir um bocadinho, o que é bom sinal. O facto de uma planta ser endémica num local não quer dizer que ela noutra, se for colocada, não se possa tornar invasora. Isso já aconteceu e acontece com várias plantas que nós temos, não aqui estas das dunas, mas plantas que existem noutros locais e que são levadas para outros países, como a América, etc., e se tornam lá infestantes. Não estou a dizer que vai ser o caso desta planta, mas só para ressalvar que uma planta endémica num determinado local, colocada num ambiente completamente fora daquilo que é o seu, pode reagir muito bem, às vezes até bem demais. Depois, quando passamos para as dunas verdes, já não estamos naquele geopermacigmetos, já estamos numa dinâmica serial. Eu apresento-vos logo aqui a estrela da duna verde, que também é o nosso Juniperus navicularis. Não é ele o cabeça de série, ele só aparece aqui numa determinada zona, também nas areias do Sado, etc. Aqui até Sines, por aí. É uma espécie também reliquial, que só que ficou contida aqui, que já terá existido em outras áreas e que com as alterações climáticas, etc., que o nosso planeta foi anos atrás, acabou por ficar aqui retida, por assim dizer, em que aqui já temos uma influência mínima do spray marítimo, a vegetação já é mais alta, já é mais densa, já há acumulação de humus no solo, não é? As raízes, as folhas, etc. Portanto, quanto mais for afastamento ao mar, começam a surgir comunidades mais complexas, né, e diferentes umas das outras. Eu aqui não refiro todas, nem um pouco mais ou menos, refiro assim as principais, só para dar uma miré daquilo que é a vegetação dunar. Portanto, normalmente temos os gimbrais, né, dominados por fanerófitos, eles têm as zonas de renovo muito abaixo no solo, e são plantas, como eu disse, os juníperos são plantas pouco resilientes, eles até são resistentes, mas uma vez destruídos, etc., depois dificilmente recuperam. E depois os camarinhais nas orlas e clareiras. Os camarinhais é o que talvez as pessoas conheçam melhor, né? Também porque a camarinha é uma planta que tem, para além de ser visualmente apelativa, etc., também tem frutos que são comestíveis e todos nós temos um bocadinho nosso imaginário, especialmente aqui no sul, penso eu, talvez no norte. A camarinha é algo bastante icónico do nosso território litoral e o cheiro da camarinha, tudo isso. Portanto, aqui nesta foto nós conseguimos ver uns juníperos mais em cima e uma camarinha logo ali ao lado, parece que eles estão ali em Amena Cavaqueira, vivem muito perto realmente, mas numa zona em que já existiu muito camarinhal, por exemplo aqui em Sines, na zona da Costa do Norte, outros sítios quem conhece saberá identificar, hoje em dia também está a entrar em certo declínio.
Porque por intervenção humana, normalmente, infelizmente. Esta planta, apesar dela substituir o zimbral em algumas situações, ela também precisa de espaço, porque a camarinha não gosta de muita coisa à roda dela. Inclusivamente tem substâncias alelopáticas para que não haja muita coisa ali a viver, a incomodá-la. Ela gosta de ter o seu espaço e gosta de ter a sua água. E então, às vezes, quando aparecem plantas invasoras que lhe retiram esse espaço, esses nutrientes, ela não reage muito bem. Temos aqui, então, a distribuição dos tipos biológicos das duas associações, de juníperos e de camarinha, dominantes. E cá estão, então, as nossas plantas, né? O junípero turbinata, a sabina das praias, que muita gente conhece, a camarinha, que é a Curima albo, né? com os seus frutos comestíveis e tão apetecíveis, e os juníperos naviculares, que pouca gente conhece, porque ele realmente está contido aqui a uma zona muito restrita. E na reserva natural, que eu já referi há bocado, né, das Lagoas de Santo André e da Sancha, temos uma área estritamente protegida, precisamente com esta planta, uma área muito grande e muito importante para a conservação. Ela também já é considerada quase ameaçada. Mas porquê é que é importante, afinal, nós protegermos esta flora? É importante porque esta flora tem um papel essencial na resiliência e vitalidade dos serviços ecológicos, não é? É a primeira linha de proteção contra tempestades, contra catástrofes que possam acontecer naturais, não é? Em relação ao mar, e para a manutenção também da biodiversidade, não só para a própria flora, mas como também para a fauna, para os insetos, para os polinizadores, que tanto se fala agora, não é? Eles também vivem aqui. E depois as aves também comem estes insetos. Depois temos raposas, temos coelhos, portanto, há uma série de animais que dependem destes ecossistemas. Se nós destruirmos, aquela biodiversidade também desaparece. Elas são essenciais para reter a água superficial do solo, né, para proteger contra a dissecação, para fixar os sedimentos e estabilizar as areias e para formar solo. Claro que se nós a destruirmos, vamos ter uma diminuição da estabilidade das estruturas geomorfológicas. Depois, às vezes, há fenómenos que nós dizemos, são dunas transgressivas, ou seja, dunas que estão a invadir a terra. Mas, se calhar, elas estão a invadir a terra porque, se calhar, foram construídas casas ou em zonas onde, à partida, eram das dunas. Elas estão a reclamar um espaço para sobreviverem se o mar está a avançar. E elas não podem recuar, né? A natureza também tenta se adaptar às situações e às vezes o homem está lá com as suas casas, com as suas infraestruturas, não é? É um balanço sempre complicado, mas que temos que tentar fazê-lo, não é? Nós vivemos no planeta, portanto, tal como os outros seres, e temos que tentar encontrar uma solução de compatibilização, porque tudo é possível se nós quisermos. E lá está, o recuo acentuado da linha de costa e processos idênticos. Eu agora tinha aqui um pequeno filme para vos mostrar, vou ter que sair aqui desta apresentação. É um pequeno filme que foi feito pelo ICNF, convidaram para participar aqui no ano passado. Só um momentinho, vou tentar parar. Ok. É isto. Desculpa, Mónica, a questão do som. A questão da... coloquei o som. Vamos tentar ver. Ouviram? Tá? Ok. A florestação que aqui ocorre acompanha este gradiente. Inicia-se na Praia Alta, segue-se a Duna Branca ou Duna Móvel, onde existem espécies, sobretudo anuais e que são habituadas ao enterramento das areias. Depois temos a Duna Cinzenta, onde se concentra uma grande biodiversidade e um grande número de endemismos. E finalmente a Duna Verde. Na Duna Verde já existem espécies florestais.
espécies protegidas de tomilho, nomeadamente o tomilho carnudo, ótimos carnosos, o tomilho canforado, ótimos canforados e o timos capitulados. Todas estas espécies são protegidas pela Diretiva Habitats. Bom, então, para parar de partilhar, penso que alguns já conhecerão esta reserva, que é fantástica, tem coisas mesmo muito, paisagens espetaculares e a nível de fauna e de flora também, vale a pena conhecerem. E vamos continuar então com a apresentação. Se nós estivermos bem conscientes então daquilo que foi aqui dito anteriormente, de como é que estas plantas se distribuem normalmente ao longo do gradiente, etc., elas também podem ser utilizadas como uma ferramenta de gestão e conservação. Por exemplo, quando há, como eu referi, um recuo da linha de costa, normalmente aquelas plantas da primeira linha, da segunda linha, da duna branca, etc., também tendem a recuar. Elas conseguem fazer esse recuo, conseguem acompanhar as dinâmicas costeiras com alguma facilidade. Se tivermos uma erosão moderada, como é apresentado aqui em B, vai haver uma compressão da faixa, né, destas primeiras faixas de vegetação. E esta compressão implica que as espécies que estão mais próximas do mar recuem. Porquê? Porque as espécies que já estão na duna cinzenta, cá mais atrás, na duna branca, na duna cinzenta, elas já não se conseguem movimentar tão facilmente. Então, aquelas que vão recuar são as da transição da praia média alta, da praia alta e da própria duna branca, que naturalmente acompanham este movimento, elas são móveis. Se encontrarmos numa determinada zona uma situação em que está uma grande mistura de todas estas plantas, especialmente se tivermos plantas como a caquil marítima misturada já com camarinha e com outras plantas que normalmente ocorrem mais numa posição mais recuada, isto pode ser um bioindicador de erosão mais severa, não é? De que houve um maior recuo do litoral. Claro que há outras ferramentas que nós podemos usar, mas isto efetivamente é real, porque as plantas não mentem, não é? Os seres vivos não mentem, eles estão lá, e se nós soubermos interpretar porque é que eles estão naquela posição, tendo em conta tudo o que já sabemos sobre a sua normal distribuição, conseguimos facilmente identificar estas situações. E estas situações são causadas muitas vezes por más práticas nossas, ser humano, não é? Nomeadamente construção sobre as dunas, sobre a duna branca, como vemos aqui, por exemplo, um restaurante. Temos aqui uma zona que foi tirar esta foto em baixo, em que houve recuo, alcançando as infraestruturas de apoio à pesca. Isto foi tirado ali na zona da Galé. Aí estive a falar com um senhor que era pescador e que realmente já, desde quase criança, que pesca e conhece muito bem aquela zona. E ele disse-me, não sei se é verdade, mas é bem capaz de ser verdade, que há 50 anos atrás, ele já é bastante idoso, que há 50 anos atrás havia mais 200, ele se calhar exagerou, mas que havia muitos mais metros até chegar à praia, desde o sítio onde eles tinham as suas barraquinhas, né, com os seus apetrechos para irem à pesca, e tinham que andar bastante pelo areal, portanto o areal era muito mais extenso, tinha muito mais dezenas de metros do que tem hoje em dia. Este areal tem vindo a recuar, tanto que agora os barcos já estão quase em cima da zona onde anteriormente era usado só para depositar alguns materiais de apoio. Portanto, realmente há situações em que está a haver uma erosão que é bastante notória, se calhar não é notória de um ano para o outro, às vezes é, mas assim ao longo de várias décadas, pessoas mais antigas conseguem perfeitamente identificar isso, e se nós formos ver fotografias aéreas também facilmente conseguimos lá chegar. Portanto, a erosão marítima, nós temos aqui uma zona ravinada, não é? Em que já temos plantas completamente com as raízes expostas, etc. A erosão marítima e o aumento do nível médio das águas do mar, também, como sabemos, em causas últimas ou primeiras, temos o homem, mais uma vez, com as alterações climáticas, etc. Não se pode atribuir diretamente, mas nós já sabemos que temos alguma responsabilidade nisso, não é? O degelo das calotes polares, a subida do nível do mar, o aumento
de episódios catastróficos, tempestades, cheias, e depois o facto desta vegetação, que constitui a primeira defesa na linha de costa, estar a ser destruída em certa medida, é completamente fundamental para que haja situações depois muito más. Por exemplo, agora lembrei-me dos mangais, né? Os mangais que existiam ali na zona de Moçambique, os mangais estão a ser destruídos completamente, e as cheias, né? As cheias estão a acontecer cada vez mais frequentemente, porque essas plantas estavam ali a fixar e a absorver a água em excesso. Se nós retirarmos o coberto vegetal, e isto é sabido por todos, não é só nas dunas, é em todo o lado, muito mais facilmente há fenómenos como as cheias, como as inundações, porque a água não tem para onde ir, não é retirada, não é? Então ela espalha-se. Depois a deposição de lixos, nós, ser humano, né, o pisoteio, temos aqui uma fotografia de uma pessoa a andar numa zona de duna. Pronto, eu próprio sou adepta de caminhadas e muito, né, a forma como consigo conhecer mais da natureza é mesmo ir lá, caminhar, ir a sítios que eu nunca fui, descobrir coisas novas, não é só ler. Como a Isa referiu no início, acho que a melhor forma de nós aprendermos, claro, é muito bom nós lermos, e cada vez mais isso é urgente, porque as pessoas já muitas deixaram de ler, a não ser Facebook e outras coisas, mas lermos e depois realmente ir à natureza confirmar, ou às vezes vemos qualquer coisa e ficamos curiosos, depois vamos tentar perceber o que é aquilo. Agora, se só tivermos uma destas coisas, normalmente o nosso conhecimento é um bocado enviesado e é um bocado limitado. Então, nada como ir aos sítios e conhecer, mas temos de ter cuidado, no caso das dunas, com o pisoteio. A questão, por exemplo, dos passadiços, começaram a ser construídos aqui há uns anos, passadiços em Portugal, em zonas de dunas, nomeadamente no Algarve, etc. Sim, senhor, com o objetivo, para as pessoas não pisarem as dunas e irem por aquele caminho. Isso acho fantástico. Também, se exagerarmos nos passadiços, em todo o lado, por um passadiço só porque é bonito, também não vale a pena, se calhar, às vezes, digo eu, né? Tem que se fazer tudo com conta, peso e medido, e as coisas têm um objetivo, neste caso, e seguir os trilhos o mais possível, pisar o menos possível a flora e vegetação que ali existe, porque realmente se nós estivermos constantemente a pisar e a abrir N trilhos, estamos a fragmentar as comunidades e estamos a criar ali corredores para que as plantas invasoras, por exemplo, consigam proliferar, porque elas gostam de zonas perturbadas para proliferar e onde cada vez mais vão depondo lixos, etc. Portanto, isso tudo há que evitar. Realmente, uma das grandes ameaças às nossas plantas e comunidades dunares são as espécies exóticas invasoras. Eu tenho aqui o exemplo de algumas que são cruciais em Portugal, nomeadamente a Artoteca calendula, a Acácia longifolia, é de um longifolia, exato, portanto, Oxalis, o Mapuscuta e a agave americana. A agave americana, algumas pessoas com quem falei nem sequer sabiam que era uma planta invasora, mas é. Portanto, já é considerada invasora e ela realmente há sítios onde já está a proliferar bastante, embora também seja uma planta às vezes agradável de ver, é bonita, acaba por ser giro, mas é uma planta invasora. E o problema de muitas invasoras é precisamente este. As pessoas acham a planta bonita, epá, mesmo que digam isso não é invasor, não deves ter, mas isto não sai daqui, mas sai, elas têm formas de propagar-se e daí serem consideradas invasoras que às vezes nós nem imaginamos e têm uma grande capacidade de dispersão na natureza. Elas estão listadas, há muitas espécies nas dunas, no trabalho que fiz a nível de Portugal encontrei cerca de 27 plantas estritamente invasoras de dunas, pronto, plantas e dunas. Hoje em dia nós temos já muita informação, por exemplo, há vários projetos, há o site das invasoras.pt, há vários projetos que se dedicam mesmo ao controle e erradicação de invasoras nas dunas e noutros locais. Portanto, hoje já há muita informação e cada vez mais é importante alertar as pessoas para as invasoras, porque muitas nem sabem. Por exemplo, o Carpobrotes edulis, ou chorão, ainda há pouco tempo falei com um amigo que vive aqui perto, ali em Santo André, e na Lagoa de Santo André, e disse, mas eu toda a vida vi chorão na Lagoa de Santo André, isso faz parte, isso é de lá. Não é de lá. Isto é uma planta da África do Sul, que foi trazida para Portugal precisamente para fixar as dunas. E ela fez o trabalho também, entre aspas, tão mal,
que acabou por formar tapetes e forma, e isto muita gente conhece até em áreas protegidas, como no Parque Natural do Sudoeste Alentejano, Costa Vicentina, há zonas enormes, completamente invadidas por um tapete contínuo de chorão. Não é 1 metro, são hectares. Portanto, o chorão, o que é que ele faz? Então, se nós sabemos que as plantas dunares, as coberturas nunca são muito grandes. Há plantas que só aparecem em comunidades que só aparecem naquelas clareiras. Se nós tivermos tapetes de uma planta que cobre completamente o solo e não deixa mais nada subsistir, passado uns anos, as próprias plantas nativas deixam de aparecer ali, porque elas nem têm espaço, nem têm recursos para conseguirem competir. Porque as plantas invasoras normalmente são plantas com muita capacidade competitiva, não é? Adaptam-se perfeitamente. E aqui, por exemplo, as nossas dunas cinzentas estão muito ameaçadas pelo chorão. Eu só trouxe aqui algumas assim para referir mais. A Acácia saligna também é originária da Austrália e Tasmânia. Normalmente são de zonas do mundo, falo agora do nosso clima mediterrâneo e das comunidades mediterrânicas. As invasoras que ameaçam as nossas comunidades mediterrânicas normalmente vêm de zonas do mundo que também têm clima mediterrâneo, não é? Como sul da Austrália, a zona sul também da África do Sul. Portanto, elas têm um clima parecido e elas cá dão-se muito bem, nomeadamente a Acácia saligna. Temos aqui um nível de risco 24, diga-se que acima de 6 já é considerado grande perigosidade nestas espécies de se tornarem invasoras, e toda a gente que vive no litoral conhece a Acácia de espigas, a Acácia saligna, etc., que são plantas que estão cada vez a dissiparem-se mais, a proliferar, e elas vão substituir a duna verde. Portanto, vão substituir aquelas espécies florestais que são altamente vulneráveis, né? que são pouco resilientes. Elas são pouco resilientes, conseguem recuperar muito dificilmente. E elas vão substituí-las, vão fazer a duna ficar na mesma verde, só que está cheia de invasoras e com muito pouca biodiversidade. E isto realmente é algo que nós temos mais do que, portanto, conhecer o que é que é nativo, o que é bom, entre aspas, naquele local, o que é que interessa conservar, né? Mas temos que atalhar caminho, porque temos que começar a olhar para as invasoras como um problema real cada vez mais, porque se nós não as erradicarmos, não as controlarmos, qualquer dia as outras plantas não têm onde sobreviver. Parece que é assim uma coisa catastrófica, exagerada, mas não é, porque há áreas realmente em que nós já vemos isto. Eu trabalho agora atualmente no Centro de Ciência Viva do Lousal, como já referi, e nós temos sempre atividades com câmaras, com outras entidades que nos consultam e colaboram com as quais colaboramos. Por exemplo, a Câmara de Grândola, a Câmara de Sines, a zona aqui da região, em que temos várias atividades. Por exemplo, na Bandeira Azul, durante o verão, estas fotos são do ano passado e este ano também vamos ter. O ano passado foi mais dedicado aos oceanos por si mesmo, não é? À poluição, etc. E este ano vamos ter atividades também ligadas aos ecossistemas, porque o Plano de Resiliência a nível nacional também contempla a restauração e a recuperação de ecossistemas, e nomeadamente, neste caso, os ecossistemas das dunas. Nós também tentamos sempre envolver o público, porque lá está, só é conhecendo que as pessoas acabam por querer proteger, não é? Se não soubermos o que é importante proteger e o que é que temos, também não nos causa moça. Então, uma das atividades que nós desenvolvemos durante o confinamento do ano passado, em que obrigatoriamente fomos todos para casa, o primeiro confinamento, ninguém sabia, não é? O que é que era, o que é que ia ser esta crise sanitária do Covid-19. Então, atividades interativas online, e surgiu esta ideia, porque não as pessoas começaram a enviarem fotos que elas tenham do ano passado, né? Porque na altura não se podia sair, de outros anos, e fotos de plantas, e nós tentamos identificar. É algo que eu gosto de fazer e que tenho um grande gosto, sobretudo se for plantas aqui, neste caso da região Alentejo, e as pessoas começaram a participar e já temos várias dezenas de pessoas que algumas colaboram de forma até bastante constante, vão enviando uma vez por mês ou duas, às vezes enviam várias fotos, nem sempre podemos publicar da mesma pessoa,
pessoas que já enviaram uma foto só uma vez, mas continuam a ver e continuam a querer participar e comentam. Pronto, nós temos o Planta de Quedo, né? Planta de Quedo, uma expressão lentejana para estarmos quietos, porque não podíamos ir para muito sítio, mas podíamos fazer então as fotos das plantas e fazemos uma ficha de espécies e divulgamos na nossa página. Já temos 76, se não estou em erro, ou 73 por aí. Normalmente agora é uma por semana, é conforme, mas pelo menos uma por semana tentamos sempre publicar. Às vezes temos outras prioridades, mas é uma atividade que tem muita adesão do público e estamos muito contentes e queremos continuar. E pronto, e aqui temos algumas plantas que ocorrem nas nossas dunas que foram enviadas pelo público. Este ano, a nível de atividades relacionadas com as praias, com as dunas, a Câmara Municipal de Sines também nos convidou para participar enquanto júri num concurso chamado Filmar para Sensibilizar, dirigido às crianças das escolas do terceiro ciclo do Conselho, portanto, falarem um bocadinho a sua percepção sobre os ecossistemas dunares, né? Fazerem um pequeno filme, nós depois iremos ver os filmes que surgiram. Caminhadas interpretativas, também temos em mente fazer mais caminhadas interpretativas, não só no Lousal, onde já fazemos várias, visitação à mina, já temos uma outra atividade que é a visitação não só à mina em si, mas à aldeia mineira, à história de todo aquele contexto paisagístico, é toda envolvente arqueológica, etc. Mas também agora para as dunas, portanto, haja a oportunidade de desenvolver este produto, fazermos caminhadas interpretativas, aquilo que eu vos estou a dizer aqui, dizer no campo, se calhar é muito mais interessante, para mim é mais interessante e para quem participa e gosta destas coisas também é mais interessante, não é? Ver as coisas ao vivo é logo completamente diferente, temos outras dimensões que aqui não temos, temos o cheiro, temos o vento, temos o mar ali perto, os ruídos, portanto tudo isto faz parte da apreensão deste território e destes valores. Estamos a fazer um herbário de plantas dunares do Conselho de Sines, porque no âmbito da bandeira azul deste ano, uma colega minha, muito interessada neste tema, sugeriu e estamos a fazê-lo, portanto, ela depois vai ser a curadora deste herbário, que espero que tenha sucesso e que vamos tentar mostrar então também nestas atividades da bandeira azul. E ações de controle de plantas invasoras, já fizemos uma no Lousal, mais ligada às acácias, num projeto que nós temos, que é o projeto Life Rivermain. Temos uma zona invadida por acácias, estamos a tentar controlar, em conjunto com outro projeto, Life Biodiscoveries, que também é dedicado à erradicação e controle de plantas invasoras. Mas queremos também fazer aqui no litoral, nomeadamente do Arranco de Chorão. Vamos ver o que é que conseguimos, tentar envolver as pessoas. Uma ação destas nem sequer é muito complicada de organizar, o Arranco do Chorão é relativamente simples e irmos começando a fazer pequenas ações em áreas que ainda não estão muito invadidas, que é para no futuro isto se enraizar. Por exemplo, eu e alguns amigos meus, quando vamos caminhar para alguns locais, se vimos estas plantas, vamos logo arrancando. Às vezes é chato para quem não está consciente e quer andar e quer vir fazer outras coisas, nós ficamos para trás, mas já vai estando enraizado, assim como há pessoas que também vão apanhando lixos, não é? Portanto, tudo isto faz parte também já de uma consciência ambiental que é importante nós desenvolvermos. E pronto, penso que não sei se demorei demasiado, espero que não, que ainda haja aí alguém a ouvir. Se quiserem saber mais sobre estes temas, tenho aqui uma lista da minha tese de doutoramento e também alguns artigos que eu publiquei. Depois também posso ceder uma lista de bibliografia, nomeadamente dos meus orientadores de tese, o professor José Carlos Costa, o professor Carlos Neto, também das dunas, alguma mais atualizada até. E qualquer coisa que queiram, está aqui o meu contacto, Mina de Ciência também, nós estamos sempre abertos a colaborar com quem queira colaborar connosco e também muito nesta perspectiva de que o conhecimento tem que ser partilhado, porque nada vale, e daí eu também quero agradecer mais uma vez esta oportunidade de também poder partilhar um pouquinho aquilo que andei a estudar uma série de anos da minha vida, quase 10 anos da minha vida, né? Me ocupou bastante. E há muito mais para falar, muito mais para saber e pronto, e isto quanto mais houver pessoas a saberem as coisas, a conhecerem, a estarem conscientes, melhor é para nós e para a natureza, né? Para o ambiente, nós fazemos parte do ambiente. Obrigada então.
Muito obrigada, Mónica. Foi uma apresentação muito interessante que realmente nos levou a conhecer aqui, portanto, a vegetação que temos aqui nas dunas e que é muito importante conhecê-la para preservar, exatamente. Agora abrimos então o espaço para a colocação de questões. Os participantes podem colocar as questões, podem fazer de forma oral e para isso devem levantar a mão, têm aí uma opção para levantar a mão e depois nós daremos então palavra, ou podem fazê-lo por escrito. Abrimos então este período portanto, de colocação de questões. Vamos ver se... Já temos uma mão levantada, de Luís Rabassa. Eu estou só a dar autorização então para... pode então, penso que pode ativar, Luís Rabassa, pode ativar o seu som e colocar a sua questão. Muito obrigado. Está-me a ouvir? Sim, sim. Ok, muito obrigado. Parabéns à Mónica por esta brilhante apresentação, que foi muito interessante. Há aqui uma questão que eu gostaria de colocar depois de ouvir o que eu ouvi. Estou no município de Ilha, portanto bem mais a norte do local onde a Mónica exerce o seu trabalho. E há aqui uma questão que sempre nos é colocada, quem lida com estas questões do litoral, que é o arranque do Churão. Reconhecendo, obviamente, o facto de ser uma espécie invasora, a verdade é que parece ter uma inegável capacidade para suster as dunas. E, portanto, há sempre este dilema de se estamos a arrancar uma espécie, ainda que invasora, e ainda que não autóctone dos nossos ecossistemas, por outro lado, se calhar o seu arranque, e aqui no nosso município e nas nossas praias a extensão de Churão é relativamente expressiva, se não estaremos aqui a contribuir de certa forma para a fragilização dos nossos ecossistemas, e nomeadamente das nossas dunas. E, portanto, aquilo que eu pediria à Mónica era que conselho é que nos daria, fruto do trabalho que também desenvolve, por aquilo que vou conhecendo e por aquilo que eu vi, que conselho é que nos daria? Nós aqui temos usado uma prática que é só arrancamos Churão quando efetivamente temos uma planta autóctone para lá colocar e, portanto, acontece que, como eu disse, as extensões são tão grandes que às vezes fica difícil para o comum cidadão compreender que o município leva a cabo estas ações em sistemas tão frágeis. Obrigada, Luís Rabassa. Posso responder? Já posso responder? Sim, podes, Mónica, podes. Então, Luís, o que eu acho neste caso, o Churão realmente terá sido introduzido para fixar as dunas. Mas, se ouviu com atenção a apresentação que eu fiz, há setores das dunas que naturalmente são móveis. Eles precisam de ter alguma mobilidade. Eu acho que o que o Churão faz é deixa de ter qualquer tipo de mobilidade e acaba por impedir que as outras plantas que poderiam naturalmente fixar as dunas, porque elas existem também, não é? E formar duna mais estável, se consigam desenvolver. Por exemplo, na duna cinzenta, como eu referi, há plantas que elas próprias ajudam a fixar o solo, mas se estiver lá Churão, elas não conseguem fazer o seu papel. A formação da própria duna em si, da duna branca, etc., é a Amorphilarenaria que o faz. Portanto, o que eu não posso aconselhar, eu só posso dar a minha opinião baseada naquilo que tenho visto e naquilo que eu acho. Se esta espécie é considerada invasora e está consagrada em lei para ser arrancada, por alguma razão o é, né? Nós temos que combater. Se o receio é que fique ali uma grande extensão depois de retirar e que não tenha nada, que fique só areia solta, se calhar também por vezes podem tentar fazer a experiência em algumas áreas e durante um tempo arrancar, retirar esse Churão e ver o que é que acontece passado algum tempo, se começam a surgir plantas naturais, nativas da região, a colonizar aquela zona. Porque possivelmente, e dependendo do estado de invasão que há muitas plantas que têm os seus propágulos no solo
e elas só precisam ter espaço e condições para poderem nascer novamente, né? Para poderem colonizar aquelas áreas novamente. Por outro lado, há uma série de medidas de restauração ecológica e há inclusivamente cursos que são dados, por exemplo, pela Sociedade Portuguesa de Botânica, até a própria Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Este ano, no verão, penso que vai dar um curso sobre restauração dunar. Seria interessante os técnicos da Câmara também tentarem participar em algum desses cursos e tentar perceber quais são as alternativas, porque as há. E elas surgiram porque as pessoas começaram a também tentar perceber como fazê-lo. E é ótimo que tenha essa preocupação, mas eu acho que não tem que ter receio de arrancar o churão. Pelo contrário, tem que ter receio de deixar lá o churão e qualquer dia só ter churão e não ter mais nada, o que seria uma pena para as praias lindas do seu concelho, não é? É esta a minha opinião, não sendo uma opinião... é a minha opinião pessoal, pronto. Obrigada. Obrigada, Luís, e obrigada, Mónica, também. Vamos ver se há mais alguma questão a colocar por oralmente ou por escrito. Vamos aguardar mais uns segundos. Temos aqui uma questão por escrito, penso eu. Miguel Afonso colocou a questão: qual será o procedimento e a altura do ano mais apropriada para eliminar o Carpobrutus edulis? E depois da erradicação dessa espécie, o que deverá ser feito para repovoar as dunas? Acaba de ir ao encontro um bocadinho do Luís, esta questão. Eu penso que a época mais adequada deve ser antes que venha a floração. Portanto, as plantas, há uma altura em que estão em floração, agora a floração já passou, foi aqui há um mesito. Isso também depende do local do país onde nós estamos, não é? Tentar arrancá-las antes da floração, porque conforme dão a flor, elas também ficam com mais capacidade reprodutiva. Mas não há uma época específica. Agora, se formos tentar arrancar no verão, que elas já estão muito secas, se calhar é mais difícil, porque elas depois podem voltar novamente. Então, é tentar elas arrancar quando elas estão ali viçosas. E esse material pode ser deixado no próprio local. Vários projetos e várias experiências que já foram feitas, tentou-se, em alguns casos, simplesmente virar a planta ao contrário, portanto, aquilo são no tapete, né? Com a raiz virada para cima, e colocar em montes, umas em cima das outras, a fazer grandes montes, às vezes até com plástico para isolar do solo, para elas não voltarem a enraizar. Mas isso depois também se tornou um problema, quer pelo próprio plástico, começa a degradar-se, a libertar microplásticos para o local, quer porque algumas dessas plantas, se estiverem todas em monte, elas começam a ganhar raízes, alimentam-se umas das outras. Então o melhor é fazer pequenos montinhos, na zona que está a ser erradicada, vai-se colocando em pequenos montes, nunca muito grandes, e elas vão secando, com a raiz virada ao solo, elas próprias vão secando, muitas vezes nem há necessidade de retirá-las daquele local. Passado umas semanas, passarem novamente lá, já vão estar bastante secas e elas depois acabam por secar e degradar-se mesmo no local. E pronto, não tem qualquer tipo de problema. Obrigada. Horácio Faria coloca a seguinte questão: desde a Câmara Municipal de Viana do Castelo, parabéns à Mónica pela excelente apresentação. Que métodos ou procedimentos tem utilizado para o controle da acácia longifólia? Obrigada. Olá, obrigada pela questão. Eu pessoalmente ainda nunca fiz controle da acácia longifólia. Estou ainda a aprender. Nós tivemos a grande sorte de podermos colaborar com o projeto Life Biodiscoveries, que é um projeto desenvolvido pela Câmara Municipal do Barreiro, na Mata da Machada e no Sapal também. Na Mata da Machada tem várias espécies de acácia, nomeadamente a longifólia e outras. Um dos métodos que é utilizado é o descasque. Portanto, é descascada a parte exterior e depois a árvore acaba por secar, por morrer por secura fisiológica, porque não consegue distribuir, portanto, os produtos de metabolismo pela árvore.
Também sei que há métodos agora, por exemplo, nas invasoras.pt, têm feito vários webinários e várias ações de controle, estão a testar o controle através de um agente biológico, de um inseto, que coloca os seus ovos, portanto, faz galhas, né, nas árvores, e depois vai haver muito menor floração e elas também acabam por não se conseguir desenvolver tanto, e depois também são retiradas. Há outros métodos, há métodos tais como o controle químico, às vezes uma injeção diretamente de fitocida na árvore, ela acaba por secar, e depois também há métodos mais radicais que nem sempre, este já é radical, né? Mas pronto, que nem sempre tem depois capacidade de toda a gente, em todos os locais ser feito, que é o arranque mesmo pela raiz, mas isto já implica assim uma grande logística e também depois levar aquele material dali para fora nem sempre é fácil. O que a mim me parece lógico é que sempre que for possível fazer o controle através de uma morte, vá lá, progressiva da árvore, sem ter que ser arrancada, etc., cortada, ela vai morrendo, vai secando, vai ficar no local e ainda é o melhor. Ainda é a melhor situação, tentando também, por exemplo, que as sementes, que as vagens não andem por ali a passear muito, senão elas vão novamente ir para o solo e vão novamente enraizar e podem originar novas plantas. Se forem plantas pequeninas, aí sim, mais novas, pode-se fazer o arranque, mas eu penso que realmente o melhor sítio e as melhores pessoas para lhe responder é esta questão, para além deste projeto que eu já referi, o Life Biodiscoveries, em invasoras.pt, certamente poderão fazer uma consultoria com estas pessoas que lhe poderão dar uma ajuda muito maior. Obrigada. Obrigada, Mónica, e obrigada, portanto, peço desculpa, ao Horácio, exato, ao Horácio Faria. Não sei se haverá mais questões concretas relativamente à apresentação que vimos. Está mais uma mensagem. Temos uma mensagem então de Alexandre Pereira. Parabéns pela excelente apresentação. No interior de Portugal é habitual aplicar herbicidas nas bermas das estradas e até em rotas pedestres, como por exemplo nas calçadas medievais. Nas zonas litorais também é hábito aplicar herbicidas nas bermas das estradas e caminhos em zonas dunares, como referiu São Torpes e na Costa do Norte? Bom, obrigada pela questão. Eu, sinceramente, não trabalhando eu num serviço público que possa estar responsável por estas atividades, não lhe posso garantir. Penso que não, que nas zonas dunares isso não é feito. Normalmente é feito mais um controle físico, ou seja, fazem o corte das plantas que possam estar ali um bocadinho nas vias. Também creio que neste caso, em nível de duna, isso não será grande problemático, existir ali plantas que ocupem os caminhos, né? Porque, como eu já disse, objetivamente nós devemos evitar ao máximo andar pelas dunas, então se já há caminhos, esses caminhos eles próprios já impedem que nós pisoteemos as dunas. Agora, se eu concordo com o uso desses fitocidas assim de forma indiscriminada, claro que não, né? É óbvio que não, e mesmo há zonas em que isso é feito assim como se nada fosse, estão a introduzir contaminantes ambientais nos ecossistemas, com consequências por vezes graves, e muitas delas às vezes podem ser também eliminarem as próprias plantas nativas da região, que elas que poderiam sobreviver sem essa intervenção humana, não é? É sempre difícil, lá está. Às vezes não se sabe muito bem, quem faz esses trabalhos não sabe muito bem que espécies é que deve manter, que espécies é que deve eliminar, e o fitocida elimina tudo. Portanto, sempre que houver alternativa de outros métodos, nomeadamente um corte ou desbaste com conhecimento daquilo que deve-se deixar lá permanecer, penso que será a melhor opção. Obrigada. Obrigada também. Não sei se mais algum participante querá colocar a sua questão. Luís Rabassa continua com a mão levantada, mas não sei se será uma nova questão ou se simplesmente esqueceu da mão levantada. Se for
Não, já saiu. Penso que já saiu. Vamos só aguardar mais uns minutinhos. Já temos mais uma questão de Miguel Afonso. O que poderá o cidadão comum fazer para impedir o avanço do setor turístico e da urbanização nas dunas? É um bocado complexa. Pronto, o que é que nós podemos fazer? Olha, por exemplo, este webinário, né, que o CNF organizou, é um exemplo de algo que nós podemos fazer. Eu também me considero uma cidadã comum e estou a contribuir com o pouco que sei sobre este assunto para elucidar mais pessoas e para sensibilizá-las para esta temática. Portanto, existe legislação para proteger estas espécies, não é? E tem existido um grande trabalho de fundo de várias associações científicas, ambientalistas, nomeadamente a nível da proteção da flora. Surgiu agora o Livro Vermelho da Flora de Portugal, onde participam vários cientistas portugueses. Este conhecimento, quanto mais divulgado for, melhor, né? Eu sou sempre da opinião que não se deve guardar na gaveta, porque nada serve na gaveta, e às vezes as pessoas não fazem melhor porque não sabem, mas se souberem conseguem ter outra atitude. E o cidadão comum também pode ter iniciativas do género, como esta que eu estava a dizer, do género nos seus trabalhos, nas suas atividades de lazer, com os seus amigos, etc., que é o que às vezes faço. Os meus amigos, se calhar alguns acham que eu sou chata, estou sempre com a conversa das invasoras, esta planta é aquela, esta não sei o quê, porque realmente gosto, é uma paixão que tenho e já nem consigo evitar. Portanto, se houver alguém que saiba muito de aves e de outras coisas, falem sobre isso, sobre as borboletas, sobre o que conhecem e o que gostam, porque assim estão a passar a palavra, né? E é sempre um bocado nesta ótica, porque eu depois acho que cada qual também consegue um bocadinho ganhar a sua própria consciência, e quanto mais consciencializado estiver, mais fácil depois será fazer algo prático. Organizar ações de limpeza, por exemplo, organizar ações de eliminação de plantas invasoras, organizar workshops de conhecimento de determinadas espécies. Eu acho que o cidadão comum somos todos nós, não é? Portanto, é irmos tentando fazer o que se consegue. Porque por muito que haja entidades que queiram e que organizem, se as pessoas não participarem, cai em saco roto. Faz-se uma ação agora e depois nunca mais repete. E quando isto estiver interiorizado dentro de nós, que nós temos esse poder, e às vezes uma coisa muito pequenina que nós façamos, o tal efeito borboleta, pode ter uma grande repercussão, eu acho que isso é mais importante. Obrigada. Obrigada, Mónica. É muito isso, é também a participação cívica, não é? O voluntariado, portanto, também lutarmos um pouco e passarmos a mensagem aos nossos conhecidos, à nossa família, a todos os que nos rodeiam, realmente da importância destes assuntos e destas temáticas, não é? É muito por aí também que concordo. Não sei se haverá mais algumas questões. Vamos aguardar só mais uns instantes. Penso que para já não estou a ver mais nenhuma questão. No entanto, já tivemos aqui uma boa participação, o que demonstra realmente que é um tema interessante. Temos mais aqui. Surgiu agora mais uma. Carolina Ribeiro. Qual a opinião da Mónica sobre a possibilidade de usar plantas dunares em espaços públicos nas cidades do litoral? Uma vez que são resistentes às condições mais agressivas pela proximidade do mar, acha que podem ser uma boa opção? Acho que sim. Se for, por exemplo, numa zona litoral, não é? Em que tenhamos um solo arenoso, com as características semelhantes aos solos dunares, por que não usar plantas? Até algumas já são usadas, por exemplo, o helicrisum, a perpétua das areias, as próprias camarinhas também podem ser utilizadas como plantas ornamentais, que elas são bonitas. Agora, não vamos retirar uma camarinha de sines para colocar no Porto, não é? Não vamos fazer poluição genética, por exemplo.
Vamos tentar recolher plantas de perto, de zonas perto, que tenham uma coerência lógica naquela região e usá-las nos espaços públicos. Eu acho que sim, porque não? É melhor do que trazermos plantas ornamentais exóticas que não têm nada a ver com os nossos ecossistemas. Aliás, esta renaturalização dos espaços verdes públicos é uma tendência que há hoje em dia, não é? Obviamente não vamos colocar camarinhas em Beja, por exemplo. Se calhar não faz muito sentido, mas na região sim. Muito bem. Obrigada, Mónica e Carolina. Não sei se haverá mais alguma questão. De qualquer das formas, também deixámos no chat, portanto, o e-mail, o contacto da Mónica, para outras questões que possam surgir dentro destas áreas. E então resta-nos agradecer a presença da Mónica, com esta brilhante apresentação, e a participação de todos, desejar um bom resto de semana, e terça-feira que vem regressaremos com mais um webinar que em breve divulgaremos, o mais atempadamente possível. Portanto, a todos uma boa tarde, muito obrigada e até a próxima terça-feira. Uma boa semana. Obrigada.